Bom, queridos, ontem eu me esqueci de fazer a gravação do nosso encontro de meditação. Então, como o nosso combinado é que os encontros ficariam gravados, eu estou vindo aqui agora gravar para você, tá bom? Então, mesmo que você não consiga participar ao vivo dos nossos encontros, eles ficam gravados. Deixa eu compartilhar a tela para o nosso momento de reflexão. Muito bem. Hoje o texto que nós estudaremos está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. Então, deixa eu contextualizar para você o que acontece nesse texto aqui. É um texto muito interessante do profeta Elias, que é um dos maiores profetas bíblicos. Então, Elias é a segunda personagem da Bíblia que não conhece a morte, não passa pela morte. Ele é trasladado aos céus em um carro de fogo. Então, a primeira personagem bíblica que não morre é Enoque. Enoque desaparece, ele anda com Deus, ele tem uma intimidade muito grande com Deus e ele, em determinado momento, desaparece. Elias é levado num carro de fogo. Então, a história de Elias é muito interessante. O trecho que a gente vai ler agora vem logo depois de um grande conflito que Elias tem com os profetas de Baal. Baal era um deus fenício, muito adorado na antiguidade, um deus pagão, do qual era devota Jezabel, uma mulher de Acabe. Eles eram reis. Então, nesse conflito de Elias com os profetas de Baal, morrem 450 profetas, e Elias, que é o único profeta do Senhor, ou de Javé, ou de Jeová, como você queira, permanece vivo. Então, diante desse conflito que acontece no capítulo 18 do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, Jezabel jura a morte de Elias. E ela começa então a procurá-lo insistentemente para matá-lo. E Elias foge para o Monte Horebe e se esconde numa caverna. E aí acontece o trecho que a gente vai ler agora. Elias se esconde na caverna buscando o auxílio do Senhor, porque ele está jurado de morte, ele está numa situação de absoluta vulnerabilidade, de absoluta impotência, e ele se refugia na caverna. E aí esse é o trecho em que Deus fala com Elias e orienta Elias. O trecho diz assim, verso 11: E ele lhe disse, ele Deus, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Eu escolhi esse trecho da versão da Bíblia, versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, voltando aqui, deixando de compartilhar minha tela, vamos à nossa reflexão desse trecho que é muito importante. Bom, a fuga de Elias me remete à fuga do ser humano diante dos seus desafios de vida, diante dos seus conflitos internos e externos. Então, esse isolamento no monte, quando Elias se retira para o monte, quando a Bíblia fala de monte, ela fala do Senhor, do refúgio do Senhor. Há um salmo em que Davi diz assim: para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. Então, monte remete a esse refúgio, a essa fortaleza, a esse auxílio do Senhor para com o ser humano, para com o homem. Então, esse isolamento sugere a necessidade de sair desse tumulto para serenar a mente, para ouvir o seu próprio coração, para ouvir a sua própria voz interior. Então é o espaço em que Elias se reconecta com seu Deus, longe do barulho e dessas ameaças externas, mais especificamente daqueles que intentavam contra a sua vida.
Mas Deus diz a Elias: sai para fora da caverna. Ele estava escondido na caverna. E põe-te perante a face do Senhor. Então, a fuga não é a solução ou não é a melhor solução para os problemas da nossa vida. Tampouco adotar uma postura de autossuficiência do sujeito que acha que resolve tudo. Então, a solução dos nossos problemas está em enfrentar os nossos desafios, nos colocando na dependência de Deus, ou, como você queira, quando eu digo Deus, é o Deus do seu coração, talvez você queira reconhecer como a inteligência cósmica ou como a fonte criadora de todas as coisas, enfim, não vem ao caso. O fato é que muitas das vezes nós nos vimos numa situação de absoluta vulnerabilidade, de absoluta impotência, de um senso de incapacidade diante de determinado problema da vida. Então, nós sabemos que a autossuficiência é incompatível com a vida. A vida é um processo sistêmico de autodependência, ou melhor, de interdependência. Auto não, de interdependência. Então, se colocar nessa postura que nós vemos frequentemente acontecer, de que eu resolvo tudo, eu sou o cara, não é, definitivamente. A vida nos apresenta situações que muito frequentemente nos colocam numa situação de impotência. Era o caso de Elias. Cara, e agora? Né? Os reis atrás de mim, todo mundo atrás de mim, o único profeta vivo que sobrou sou eu, e eu estou com a minha vida em risco, eu não tenho o que fazer. E ele se refugia então no Senhor. Então, cientificamente já está provado que quando a gente tem fé na vida, quando a gente tem fé em algo acima da gente, acima de nós lidamos melhor com os problemas da vida. Nós tendemos a vencer os nossos desafios de forma mais eficaz. Então, a pessoa que tem fé em Deus, a pessoa que tem fé na vida, ela não foge dos seus desafios, ela não foge dos seus problemas, ela os encara como um processo necessário à sua evolução, como um processo de aprendizado, por qual ela fortalecerá os seus músculos emocionais, ok? Então, quem tem fé em algo ou em alguém, além de si, acima de si, em Deus especificamente, é o que a gente está tratando aqui, não se esconde, assume os seus desafios, assume os desafios que a vida lhe apresenta e tende a vencê-los com mais facilidade, com mais resiliência. Então, o vento fortíssimo que esse versículo cita me remete, e esse vento separa os montes, quebra as rochas, fende as rochas. Então você imagina a violência desse vento, simboliza para mim a mente turbulenta, os pensamentos incessantes, aqueles pensamentos insistentes e recorrentes, essa agitação interna que nos impressiona, que nos pressiona, que por vezes nos confunde, nos impede de enxergar a direção certa, que produz ansiedade, produz depressão e que não, obviamente, revela a nossa essência, porque ele nos desconecta, porque o excesso de pensamento nos remete para fora, nos faz olhar para fora, para os problemas, para as dificuldades, porque a função da mente é essa, é encontrar soluções, é preservar a vida. E é a mente a responsável por esses processos emocionais de ansiedade e de depressão, por exemplo. São questões de ordem psicológica, de ordem mental. Então, esse vento turbulento, esse pensamento incessante, nos leva para fora de nós mesmos e produz uma desconexão do sujeito com ele mesmo e com o Deus do seu coração, com a sua espiritualidade, com a sua serenidade. Então, depois do vento, vem o terremoto, que representa as crises que nós vivemos na nossa vida, ao longo de toda a nossa vida. Eu quero compartilhar com você um aprendizado, uma percepção, um insight, como você queira chamar, que eu tive há algum tempo, que é o seguinte: eu acreditava verdadeiramente que a vida poderia, em dado momento, ser muito serena, ser muito tranquila, que nós atingiríamos em determinado momento da vida um estado de serenidade. Mas eu descobri que não é assim. A vida é feita de altos e baixos. Quando você pensa que está calmo, vem outro
terremoto aí, vem outra turbulência. Então, o terremoto fala das crises, seja uma crise interna, seja um conflito de valores, seja uma crise existencial, seja um problema externo, isto é, uma doença que se apresenta ou em você, ou em alguém muito próximo, em alguém muito querido, a perda de alguém, a perda física de alguém, crises familiares no relacionamento ou no casamento, se você já é casado ou já é casada, preocupações com filhos, né? Porque quem tem filho sabe como é estar o tempo todo ligado no filho, na filha, desafios profissionais, às vezes uma mudança de carreira, problemas financeiros, enfim, crises de vida que abalam a nossa estrutura, por melhor que seja a sua estrutura, e que por vezes abalam a nossa fé, abalam a nossa crença em nós mesmos, a nossa fé em nós mesmos, na nossa capacidade de realização, na nossa fé em Deus e na nossa fé na vida. Crises que abalam as nossas certezas, as nossas seguranças. E na sequência desses elementos vem o fogo, que simboliza as emoções que nos incendeiam por dentro, que tiram a nossa paz. Então você imagina um cenário de turbulência mental, de pensamentos muito agitados, de muita ansiedade, junto com crises de vida, as mais diversas, às vezes mais de uma, isso é bastante desafiante. Isso nos coloca em emoções que nos incendeiam, né? Então a emoção é sempre fruto de algo externo, de um evento externo que nos impacta, produz pensamentos e produz emoções. E às vezes muito inquietantes, que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sossego. Então, quando a gente junta vento com terremoto, com fogo, é um cenário, havemos de convir, muito desafiante, é um cenário caótico, é um cenário apocalíptico, é a combinação feita para dar errado, no sentido de abalar qualquer estrutura, por melhor que seja. E finalmente surge uma voz mansa e delicada. Em algumas traduções, como por exemplo na Bíblia de Jerusalém, uma brisa suave. E ali o Senhor se manifesta, ali o Senhor fala com Elias. Então, Elias, sai da caverna, vem para fora, coloca-te no monte diante da face do Senhor. É o Senhor que diz isso para Elias. Então, vem aquela voz mansa e delicada depois da tribulação. Isso me remete ao fato de que, diante de um desafio, depois sempre vem a bonança, sempre vem a calmaria. Então, essa voz mansa e delicada, essa brisa suave, me remete a esta presença dentro de nós, a esse Cristo interno, a essa partícula divina no nosso coração que se revela tão somente na calma e no silêncio. Ela é sutil, ela exige percepção, autopercepção, reconexão, mas é onde a solução se apresenta. Por quê, Tamer? Porque é quando a gente tem clareza. Então, quando a gente fala de mudança, necessariamente fala de clareza. Então, essa voz mansa, essa brisa suave, esse momento de silêncio interno, de calma interior, em que a mente serena, em que as emoções se regulam, é aí que a gente encontra as soluções. Então, frequentemente, basta calar esse diálogo interno, esses pensamentos, esse turbilhão da nossa mente, para que a gente possa se reconectar com a gente mesmo e com Deus e encontrar as melhores soluções. Então, em termos práticos, o esconderijo de Elias no Senhor e não na caverna, atenção, quando ele foge para o monte para se refugiar no Senhor, simboliza que a pausa, que esse afastamento, que esse recolhimento consciente e não, atenção, a fuga do mundo, desculpa, e não a fuga dos problemas, mas esse processo de afastamento, de pausa, de recolhimento, que frequentemente é necessário, sobretudo no mundo de hoje, que está numa velocidade muito grande, que nos distrai, que distrai a nossa atenção o tempo todo, é uma estratégia, ou são estratégias, para nos reencontrarmos com esta presença em nós, com esta conexão profunda
e encontrar clareza. E a meditação é um excelente instrumento para isso. A meditação é uma prática que visa a esta reconexão, a este silêncio interior. E a gente vai meditar agora por 20 minutos. Então, por que 20 minutos, Tamer? Porque esta é a meditação cristã clássica. Então, a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã recomenda 20 a 30 minutos de meditação, e há estudos que indicam que um período mínimo de meditação é necessário para que a mente encontre o estado ideal para que nós obtenhamos os melhores resultados com a meditação. Então, 20 minutinhos. Claro que se você não consegue 20 minutos, você pode meditar menos tempo, já é suficiente, 5 minutinhos já são suficientes para que você tenha resultado, mas o tempo ideal é de 20 a 30 minutos, 2 vezes por dia, ok? Então nós vamos meditar agora. Lembre sempre que você terá pensamentos, os pensamentos virão. Se você sentir qualquer desconforto, concentre-se na repetição do seu mantra. Então, a nossa meditação, a meditação cristã, consiste basicamente na repetição do mantra Maranata. Então, você vai repetir o seu mantra, vieram os pensamentos, deixa que eles vão embora, volte à repetição do seu mantra. Sentiu qualquer desconforto, vontade de coçar, tudo bem, volta à repetição do seu mantra. Quanto mais tempo você dedicar à sua prática, melhor você ficará. Daqui a pouco você consegue meditar 20, 30 minutinhos com tranquilidade. Você não pode desistir de você. Então insista na prática, continue, porque brevemente, em poucas semanas, você perceberá os benefícios dessa prática maravilhosa de reconexão em presença, de silêncio interior, como fez Elias. Tá bom? Então eu vou desligar a minha câmera, como faço sempre. Você vai se colocar numa posição confortável que permita que você se mantenha imóvel durante todo o tempo de meditação, durante todo o período da meditação. Então coloque-se confortavelmente, com a sua coluna ereta, preferencialmente, para que você não sinta sono, para que você não sinta desconforto. Prepare-se para relaxar, coloque-se à vontade, descruzando braços e pernas, a menos que você queira se sentar em posição de lótus, também pode, mas não é obrigatório. É importante apenas que você fique imóvel, coluna ereta e confortável, pés apoiados no chão. Caso você esteja sentado ou sentada como eu, pés ligeiramente separados. Feche seus olhos suavemente, ouvindo os sons do ambiente, você presta atenção na minha voz. Agora procure apenas perceber a sua respiração, como ela acontece em você naturalmente. Apenas observe. E enquanto toma consciência da sua respiração, você pode relaxar cada vez mais. E não precisa ir relaxando muito depressa, apenas na velocidade ideal para você. Permita-se fluir com a sua respiração e toda vez que você expira, você diz para si mesmo: relaxe. E você pode sentir o seu rosto relaxar completamente, a sua testa e os seus olhos e a sua boca e o seu nariz, os músculos da sua face e o seu queixo e o seu pescoço completamente relaxados.
Isso. Seus ombros, seus braços relaxados, suas mãos relaxadas e o seu tórax, abdômen relaxados, sua respiração tranquila. E quanto mais consciente da sua respiração você se torna, mais relaxado você fica. Quadris relaxados, suas pernas e suas coxas, seus joelhos e seus pés. Completamente relaxado você está. Agora, permita que sua respiração se torne ainda mais lenta, mais profunda, sem pressa. Sua respiração se torna cada vez mais profunda, cada vez mais lenta. Uma inspiração lenta, uma expiração ainda mais lenta. Agora apenas permita que sua respiração flua por si só, naturalmente, sem a sua interferência. Mantenha-se apenas consciente dela e ao final da música e ao toque do sino, inicie sua meditação com a repetição do seu mantra. Pai Celeste, abri nossos corações para a silenciosa presença do Espírito do vosso Filho. Conduzi-nos àquele misterioso silêncio, onde o vosso amor é revelado a todos os que chamam. Maranata, vinde, Senhor Jesus.
Voltando devagar. Tome uma respiração profunda. Abra seus olhos. Muito bem. Muito bem, gente. Por hoje é isso. Por hoje a gente encerra. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós estamos aqui juntos novamente para o nosso encontro de meditação. Falou? Obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Tamo junto.